Graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal. E hoje é 17, chegou o sábado. Que maravilha, né, gente? Como tá passando rápido, tô impressionada como o tempo tá correndo. E atenção, parece que foi ontem que nós começamos a ler esse ano, né? Então, vamos aqui, os nossos aniversariantes são pessoas que, assim, provavelmente não estão aqui no nosso canal, mas que são conhecidas e quem sabe venham a nos acompanhar aqui na nossa leitura, né? Eu tenho aqui a Magda Oliveira, que ela mora lá no Rio de Janeiro, e eu tenho a Clotilde Orrira, né? Eu peço o pessoal de Tuiutaba que leve o meu abraço a ela. Eu tenho o Edgler Silva, né? Que ele também é corretor de imóveis, meu colega lá de Rio Verde, Goiás. Nós trabalhamos juntos na mesma imobiliária, né? Eu sou corretora de imóveis também. A Valéria Moreira, que é minha amiga lá do Colégio Agrícola também. E o Juarez Muniz, que é lá de Tuiutaba. O pessoal aí, leve a ele o nosso abraço. Foi vereador, não sei se é ainda, mas é muito conhecido lá em Tuiutaba, né? Foi meu colega de escola há muitos anos atrás. Sim, eu ainda lembro. Gente, faz muito tempo, hein? Faz muito tempo, foi 1980 e alguma coisa. Mas vamos que vamos, a leitura hoje, 1 Reis, capítulo 18, dos versículos de 1 a 46. Gente, parabéns para a Cida que ganhou e parabéns para os 3 que ganharam a Bíblia, tá? A Bíblia, eu falei que ia dar para um só, né? E aí eu ia ter que sortear entre os 3 que nunca ganharam nada, nem sorteio, nem Bíblia. E eu falei, vou dar para os 3. Então, parabéns aí para Maria Divina, para Carla e também para o Luiz, que ganharam a Bíblia. Vão ganhar, tá? Não é que já ganharam, vão ganhar. Eu vou comprar, vai chegar. E o presente surpresa para a Cida vai chegar lá. Eu preciso que ela depois filme esse presente para mostrar para nós aqui, tá? Eu não vou falar o que é. Vamos lá, então? Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe. Diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar Peraí só um pouquinho, foi isso. Todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em uma caverna. Colocou 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns de meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado e Obadias para o outro. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei, Elias está aqui. Obadias, porém, protestou. Que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor seu Deus, o rei o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra. E cada vez que lhe diziam, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor diz, vai e diga ao rei, Elias está aqui. Mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde. E quando Acabe chegar e não o encontrar, ele me matará. E, no entanto, tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor?
escondi 100 deles em 2 cavernas e lhes forneci alimento e água. E agora o Senhor diz: vai e diga ao rei, Elias está aqui. Se eu fizer isto, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor, e em vez disso, adoraram imagens de Baal. Agora, convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora, tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles. Cortem o animal em pedaços e coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha no altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome de invoquem o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus, talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto. E como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras para cada uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou:
Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua, ó Senhor. Responde, por ordem tua. Ponto. Ó Senhor, responde-me. Que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: O Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus! Então Elias ordenou: Prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu, e Elias os levou para o riacho de Quizon, e ali os matou. Em seguida Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Acabe foi comer e beber. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse a seu servo: Vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse: Vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias lhe disse: Vá depressa dizer a Acabe: apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em pouco tempo, o céu ficou escuro com nuvens. Um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então o Senhor concedeu força extraordinária a Elias. Ele prendeu a capa no cinto e correu à frente do carro de Acabe, até a entrada de Jezreel. Atos 11, de 1 a 30. Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse: Eu estava na cidade de Jope e, enquanto orava num êxtase, tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz do céu falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo o que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: Envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Em uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo:
vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de arrepender e receber, de se arrepender e receber a vida eterna. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre a Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Salmo 135, de 1 a 21. Louvado seja o Senhor. Louvem o nome do Senhor. Louvem-no, vocês, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Celebrem seu nome amável com música, pois o Senhor escolheu Jacó para si. Israel é seu tesouro especial. Sim, conheço a grandeza do Senhor nosso Deus. É maior que qualquer outro Deus. O Senhor faz tudo como deseja nos céus e na terra, nos mares e em suas profundezas. Faz as nuvens subirem sobre toda a terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e manda o vento sair de seus depósitos. Matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, tanto das pessoas como dos animais. Realizou sinais e maravilhas no Egito contra o faraó e todo o seu povo. Destruiu grandes nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reis de Canaã. Entregou a terra deles como herança, sim, como herança a seu povo Israel. Teu nome, ó Senhor, permanece para sempre. Tua fama, ó Senhor, é conhecida por todas as gerações. Pois o Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão de seus servos. Os ídolos das nações não passam de objetos de prata e de ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Em sua boca não há fôlego de vida. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, louve o Senhor. Ó sacerdotes descendentes de Arão, louvem o Senhor. Ó levitas, louvem o Senhor. Todos vocês que temem o Senhor, louvem o Senhor. O Senhor seja louvado desde Sião, pois ele habita em Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Provérbios 17, 12 e 13. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes que confrontar um tolo em sua insensatez. Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa. Que Deus nos abençoe, que paguemos sempre o bem com o bem e o mal com o bem, né? Essa é a nossa militância aqui na Terra, né?
fazer o bem sem olhar a quem. É isso aí! E muito obrigada para quem está contribuindo aí para a construção do templo. Nós já temos 7 pessoas contribuindo aí. Estou muito feliz mesmo. E quando ficar pronto, com certeza vocês farão parte dessa história, porque o nome de vocês está escrito nesse caderno de ouro lá, nesse livro de ouro. Eu vou mostrar para vocês que eu mesmo fabriquei, né? Coisa simples, mas que vai ficar na história da nossa igreja, com certeza, tá bom? Agradeço muitíssimo mesmo essa dedicação de vocês, ok? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento e o meu também. Em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?